Cédric Carvalho, o ativista e jornalista angolano, esteve detido no grupo de Luati Beirão, está agora connosco na edição da noite. Boa noite, Cédric. Uma série de regalias iguais a de tantos outros países, quando, enfim, os presidentes deixam os seus cargos. Há aqui alguma diferenciação na sua análise? Algo que distingue esta reforma de José Eduardo dos Santos em Angola e que a torne polémica? Não, claramente há vários aspectos que diferem das regalias que são atribuídas a outros ex-presidentes da República, né, pelo mundo. E uma delas é o facto de que cria-se essa lei exatamente para beneficiar José Eduardo dos Santos, mas e o seu vice-presidente, mas quando também já temos outros vice-presidentes no país. Não é a primeira vez que vamos deixar de ter um vice-presidente, por exemplo, que esta lei também vai abarcar o vice-presidente. E por que não se criou na altura em que, no caso, Nandô, o Fernando da Piedade dos Santos deixou de ser vice-presidente da República? Que já o tivemos, mas ainda assim não houve essa preocupação. Depois, já aquele facto do caso de não responsabilizar criminalmente o Presidente da República, no caso já na veste de ex-presidente, eu vejo isto como uma demissão, inclusive, de atos criminosos para o Presidente da República. Por que é que ele agora quer se escudar de ser intimado criminalmente? É porque já está a admitir que, a priori, tem crimes que não quer que lhe levem a barra do tribunal. Quando era suposto que, logo no final do mandato, o Presidente da República esteja disponível para prestar conta criminal e civilmente. Né? Provavelmente, Cédric, não estaríamos a falar desta lei que deve ser aprovada daqui a uma semana se de facto não fosse Angola. O que é que falta ao país, na sua opinião, para que uma lei destas não sofra qualquer tipo de contestação? Não, em Angola esta lei acaba por ser sui generis também pelo facto de que já tivemos um ex-presidente, né? No caso, infelizmente morreu no poder, Agostinho Neto, mas tal como esta lei prevê que no caso a mulher do presidente aí no exercício e filhos menores também beneficiem dela. Mas no caso concreto de Angola, por que não se criou uma lei também que beneficiasse a ex-primeira-dama, a mulher do Agostinho Neto e seus filhos? São vários elementos e este é um deles que faz com que nós contestemos esta lei. Que a sociedade civil, principalmente a sociedade civil, mas agora vamos esperar para ouvir o pronunciamento dos partidos da oposição com assento no Parlamento, principalmente, para ouvir, mas o certo é que logo assim, de repente, nós temos motivo suficiente para contestar. Tem este facto de que já existe uma família, digamos, de um ex-presidente, que nunca foi criada uma lei específica para ele, mas também tem um outro elemento na lei que, por exemplo, nesta proposta de lei, por exemplo, fala de criar um estatuto especial de proteção para o Presidente da República. E talvez por isso a filha do anterior Presidente, Agostinho Neto, que é deputada na Assembleia Nacional em Angola, deputada do MPLA, se tenha manifestado hoje precisamente contra este projeto de lei na discussão que foi tida. Esse projeto está a ser discutido na especialidade e com uma série de frases, relembrando inclusivamente que foi para ela e para a família difícil o dia seguinte à morte do pai. Em relação à população de Angola, como é que acha que os angolanos olham para esta lei caso ela venha a ser aprovada? Não, a sociedade angolana só olha para os dirigentes políticos e, no caso concreto do Presidente da República, como alguém que quer manter-se afastado ao máximo da sociedade. Não quer ter contato ao máximo com ela. Por isso é que esta lei traz inúmeras regalias para um Presidente da República que vai continuar, ainda depois de ser Presidente, quando deixar de ser Presidente, ainda assim vai continuar mais distante da sociedade. E a sociedade olha assim, nós vamos continuar a ter um ex-presidente com a mesma, digamos, dimensão de Presidente da República, sempre fechado, sem prestar conta, sem contacto nenhum. Olha, aí na lei, por exemplo, fala das regalias para
viagens, para seguro de saúde e tudo mais. Quer dizer, era suposto que, agora que vai deixar de ser presidente, era suposto que estivesse ali, o Presidente da República estivesse ali para que a sociedade finalmente pudesse ter contato com ele e, inclusive, se possível, responsabilizá-lo criminalmente. Mas há força também na sociedade angolana para fazer esse tipo de contestação, Cédric? Pois, nós temos hoje vários movimentos de contestação e de lá para cá este nível de contestação só tem aumentado. Eu mesmo fiz parte de um destes movimentos de contestação que representam um pouquinho do quanto a sociedade, ao longo dos anos, tem tido mais força para contestar. E ainda recentemente houve uma manifestação que convocada por um partido da oposição, mas que a aderência maciça a esta manifestação demonstra muito bem que há esta força. E esta força aumenta a cada dia que passa, ainda mais com esta anunciada saída claramente do ditador, que este era o temível a todos os níveis de um país. Então, logo, há força. A resposta concreta a esta pergunta é: há força e vai ter ainda mais, tão logo as pessoas sentam que há essa possibilidade de responsabilizar e de pedir conta a quem durante muitos anos fez mal a todo o povo. Um presidente que deixa de o ser em agosto, há condições para que neste processo eleitoral em Angola a democracia funcione de facto normalmente, na sua opinião? Pois, não há condições, não há estas condições. E quando este tipo de lei, inclusive, chega a ser proposta por um partido que tem a maioria, mas que nós vemos ali que há todo o interesse em este mesmo partido manter-se no poder e que, se todas as outras eleições foram fraudulentas, então eles também, o grupo governante, vai fazer tudo, nesse caso, vai redobrar a fraude para manter-se no poder, porque terá interesses em preservar o seu líder. Por isso é que avança com esta lei. Porque esta lei só vai ter, digamos, formas de ser executada caso o próprio MPLA permaneça no poder. Porque, caso contrário, um governo diferente que não seja o MPLA, é quase certo que esta lei também vai ser revista. Não sei quais são os termos da lei, quais são os elementos que vão a blindar, mas é quase certo que, ao passar para um regime verdadeiramente democrático, leis também que foram feitas para escudar toda uma ditadura vão ser revistas. E esta lei é claramente mais uma para beneficiar, para preservar a imagem de um ditador que ao longo desses anos fez tanto mal. E para preservar e para que se dê sequência a este regime ditatorial, está claro que o MPLA tudo vai fazer nestas eleições para manter-se no poder, que eu resumo em redobrar a fraude. E mudanças, eventualmente, na forma como o país funciona, educação, saúde, só podem, de facto, acontecer essas mudanças sem o MPLA no poder? Pois, parece que sim. E eu digo parece que sim porque, infelizmente, mesmo nessa altura, com um cabeça de lista diferente, este não dá mostras de abertura, não dá mostra de fazer diferente do que o atual. Pelo contrário, diferentemente de José Eduardo Santos, que durante muitos anos governou praticamente calado, mas agindo pelas costas e causando toda a maldade que causou, mas este João Lourenço, que é o apontado como seu sucessor, faz diferente. Ao longo da sua campanha eleitoral, ele já fala, ele já hostiliza a sociedade, já hostiliza os partidos da oposição. E se até atos de corrupção em plena campanha eleitoral, o candidato a presidente da República pelo MPLA já faz algumas, digamos, referências como dar gasosa e tudo mais, e fazer algumas coisas. Quer dizer, é todo um discurso que anuncia que na prática vai fazer exatamente igual ou até pior que o atual e brevemente sucessor, né? Antecessor melhor.
Cédric Carvalho, obrigada pela sua presença. Obrigado, na boa noite.